A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma semana trazendo mais uma lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica realizada todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, na maioria das Assembleias de Deus, no nosso Brasil e até em outros países. Porém, em algumas igrejas, como na minha que eu congrego, eu sou membro da Assembleia de Deus de Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é realizada toda quarta-feira. Então, nós temos essa aula número 12 do segundo trimestre de 2024, onde tem por título o tema de hoje, A Bendita Esperança, a Marca do Cristão, onde a leitura em classe se encontra no capítulo 8, versículo 18 até o 25 da carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Leitura bíblica em classe para a temática de hoje, a bendita esperança, a marca do cristão. Estamos finalizando praticamente a próxima semana, já está encerrando este trimestre. Durante todo esse trimestre, estudamos sobre a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O texto áureo desta lição nos diz assim: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, se encontra lá em Tito, capítulo 2, versículo número 13, significando que devemos aguardarmos a bendita esperança. Que bendita esperança é esta que devemos ter a esperança e assim aguardarmos esta bendita esperança? É o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é a vinda de Jesus, é a volta, o regresso de Jesus. Tito, capítulo 2, versículo número 13. Então, devemos aguardar essa bendita esperança. A verdade prática nos diz assim, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então, essa esperança, a volta de Jesus, o regresso de Jesus, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, é a esperança cristã de todo cristão. E essa esperança é a âncora, ela é como que fosse uma âncora. Âncora se relaciona a navio, mas ela, para o cristão, ela é como uma âncora. Por quê? Porque essa âncora, ela é a âncora, essa esperança, que mantém a alma do crente firme diante dos desabores em nossa jornada de fé. Então, a âncora serve para parar o navio. E o navio ficar realmente imóvel, estabilizado, firme. Então, essa esperança para o cristão torna ele, mantém ele, coloca ele firme.
aguardando com paciência a volta de Jesus. Então, partiremos para os devidos tópicos desta lição e será de grande proveito nós refletirmos a respeito dela. Então, nós temos no tópico número 1, para onde aponta a esperança do cristão? Para onde aponta a esperança do cristão? A esperança do cristão, ela sempre aponta para o futuro. A esperança do cristão sempre está apontando para o futuro. Então, o tópico é: para onde aponta a esperança do cristão? A esperança do cristão, ela aponta para o futuro. O futuro, ou seja, uma gloriosa realidade. Que futuro e gloriosa realidade é esta? É justamente o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a verdade, o texto áureo, Tito 2 e 3. Então, essa esperança gloriosa, esse futuro glorioso, esse futuro aonde aponta, a esperança aponta para esse futuro, a esperança do cristão aponta para o futuro, que é essa gloriosa realidade. Então, essa gloriosa realidade e esse futuro que verdadeiramente a esperança aponta é justamente a volta de Jesus. Está apontando para a volta de Jesus. Está focando na volta de Jesus. Então, nós podemos vermos em Romanos, capítulo número 8, versículo 24 e 25, na leitura em classe, a gente fizemos, e aqui eu vou repetir novamente, que diz assim, ó, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Porque a esperança do cristão aponta para o futuro? Porque realmente ele espera esse aparecimento de Jesus. É porque ele aguarda esse surgimento do Senhor Jesus. Então, por isso que aponta para o futuro, porque ele está com paciência esperando. Ah, mas já passou milhares de anos, 2000 anos, e Jesus não veio. Porém, continua apontando a esperança do cristão para essa volta, esse aparecimento, essa esperança de Jesus voltar. Então, nós temos subtópico número 1, a esperança cristã. A esperança cristã é o futuro. E o futuro, repito novamente, é uma gloriosa realidade. É o aparecimento de Jesus. É o aparecimento de Jesus. Então, a esperança cristã, subtópico 1, é o futuro, baseado em Romanos 8, 24 e 25. Já lemos agora anteriormente, há poucos segundos. Então, a esperança cristã é o futuro. É porque aponta para o futuro, aponta para Cristo, aponta para o Senhor Jesus, o aparecimento dele. Então, essa esperança, a palavra esperança, significa uma expectativa favorável e confiante, que, portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Então, o que é a esperança cristã? É uma expectativa favorável e confiante. Que, do ponto de vista bíblico, ou seja, pela Bíblia Sagrada, essa expectativa favorável e confiante que o cristão tem, que é a esperança, então podemos dizer que essa esperança é realmente a confiança no cumprimento de uma expectativa, ou seja, naquilo que Jesus disse que viria a acontecer, que é o seu regresso, que é a sua volta. Porque Jesus, em João 14, versículos 1, 2 e 3, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é essa a expectativa, que realmente é a esperança cristã.
Então, a esperança cristã é esse futuro, é essa expectativa confiante e favorável, ou seja, é aguardar, estar aguardando este cumprimento, estar esperando este momento se cumprir, se realizar, se concretizar. Então, subtópico 1 nós vimos aí, e no subtópico 2 nós temos a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. A esperança cristã conforme as cartas do apóstolo Paulo. Então, nas cartas do apóstolo Paulo, que são 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, então nessas cartas, nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Então, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo, nela percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, ou seja, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu e aí por diante, que morreram com essa esperança. Então, a esperança nas cartas de Paulo é que estes que assim já morreram, aguardando a volta de Cristo, mas Cristo não veio ainda, estes estão aguardando a esperança. E essa esperança é que verdadeiramente estes que morreram serão ressuscitados. Serão realmente ressurgidos dentre os mortos. Voltarão a viver novamente. Né? Então, a esperança, nas cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Percebemos no cumprimento da promessa, que Cristo prometeu. Percebemos a esperança da justiça, ou seja, que será feita justiça realmente. Cristo, ele é a nossa justiça, ele é a nossa exata justiça. Né? Eu vou só ler aqui Gálatas, capítulo número 5, para nós termos uma noção. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 5. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 5. Capítulo 5 e verso número 5 de Gálatas, está escrito assim, rapidamente aqui. 5 e 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então, nós temos aí, como já frisamos aí, a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, o cumprimento da promessa. Nós temos a esperança da justiça, como já citei agora, Gálatas 5 e 5, a esperança do Evangelho, né? Colossenses capítulo número 1, versículo número... Colossenses 1 e 5. Deixa eu conferir aqui, Colossenses 1 e 5, o que diz, para nós termos uma compreensão mais exata. Colossenses capítulo número... Colossenses 1 e 5. 1 e 5 de Colossenses diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, continuando aqui, a esperança do Evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, que é justamente esse aparecimento de Cristo, né? Cristo arrebatando a sua igreja nos ares, nas nuvens de lá, aguardando ir a igreja subindo, e aí juntamente todos irão e entrarão no céu com Jesus guiando, com Jesus à frente. A esperança do arrebatamento da igreja, baseado em 1 Tessalonicenses 5 e 8, e a esperança da vocação, a esperança do chamado, Efésios 1 e 18, a esperança da vida eterna, Tito 1 e 2, Tito 3 e 7, e o aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tito 2 e 13, que é o texto áureo da nossa aula de hoje, que é aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2 e 13. E essa esperança nas cartas do apóstolo Paulo, que fala sobre essa esperança, que são esperança de várias formas, esperança, todas elas focadas no espiritual,
Não é esperança focada no material, é esperança focada no espiritual. Não é no material, não é no natural, é no sobrenatural de Deus. Que isto a palavra de Deus revela, e justamente nas cartas do apóstolo São Paulo. Né? Inúmeras cartas do apóstolo Paulo está lá falando sobre a esperança de diversas categorias, esperança do evangelho, do aparecimento da igreja, do arrebatamento da igreja, da vocação, da vida eterna, e aí por diante. Então, essa esperança em 1 Coríntios, capítulo número 13, versículo número 13, é a segunda maior virtude cristã, que lá fala sobre a esperança, a, a fé, a esperança e o amor, e é a segunda maior aí, baseada em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Né? Vou só ler essa referência para ficar mais em conta. 1 Coríntios, capítulo número 13, versículo número 13. 13 de 1 Coríntios, versículo número 13, nos diz assim: pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Então, a segunda maior virtude cristã é a esperança. Né? A esperança. Então, vejamos aí que verdadeiramente a esperança nas cartas, nos escritos paulinos, ou seja, do apóstolo Paulo, é recheado de menções à esperança que a palavra de Deus produz no cristão, naquele que está em Cristo Jesus. Então, nós temos aí, subtópico número 3, Deus, o autor da nossa esperança. Deus, ele é o autor da nossa esperança. Deus, ele é quem originou essa esperança. Deus é quem realmente colocou essa esperança em nós. Deus, ele é o autor da nossa esperança. Deus, ele é este autor. Ele é o autor, ele é o criador desta esperança. Romanos capítulo número 15, versículo número 13, diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, Deus é o autor da nossa esperança. O comentarista diz: logo, por meio dessa viva esperança, que Deus é este autor dessa esperança, logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os desabores ao longo da nossa jornada ao céu. Então, Deus sendo o autor da nossa esperança, Romanos 15, 13, ele nos enche dessa esperança, nos enche desta alegria, nos enche desta esperança. E é esta esperança que verdadeiramente faz a gente estarmos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo dessa jornada, que aparece diante dessa jornada, aonde estamos na jornada rumo ao céu. Então, é esta esperança que faz a gente suportar com perseverança todas essas dificuldades, todos esses obstáculos, todos esses empecilhos que aparecem na nossa jornada, porém não nos fazem desistir, não nos fazem perder a esperança, ao contrário, cada vez mais continuamos avançando. Na Epístola aos Hebreus, falando sobre isso, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32 ao 36, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32 ao 36, nos diz assim, 10, 32 ao 36, nos diz assim sobre essa perseverança que a esperança nos faz a gente suportar as dificuldades, os obstáculos e não desistir. Então, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, em que
Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendo nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Li até o 39 para fazer a leitura mais completa. Porém, a resumo, a esperança, que Deus é esse autor dessa nossa esperança, nos faz prosseguir. Olha aqui que o escritor dos Hebreus, ele diz bem detalhadamente que os cristãos, eles... Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria, os cristãos da igreja primitiva, do primeiro século, logo do primeiro século, há mais ou menos 2.000 anos atrás, 1.900 anos atrás, para mais ou menos, o que aconteceu? Os cristãos da igreja primitiva daquela época, eles permitiram o roubo dos seus bens, sabendo que neles tinham nos céus uma possessão melhor e permanente. Ou seja, roubaram os bens dos cristãos daqui, tiraram bem, saquearam os bens dos cristãos aqui na terra. Porém, eles perderam aqueles bens, mas nos céus tinham bens melhores, mais valiosos, bem melhores do que aqueles que eles perderam. Então, vejamos que Deus é o autor da nossa esperança. Deus é o nosso autor. Deus é o autor da nossa esperança. A igreja de Cristo sempre terá confiança ou esperança na vida eterna. Jamais a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, ela vai perder essa esperança. Jamais. Porém, ela sempre terá essa esperança. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, olha o que o apóstolo Paulo nos diz, que isso serve de lição para nós em relação à esperança, em foco de esperança. Capítulo número 20, versículo número 24, nos diz assim, olha só: mas de nada faço questão, Paulo dizendo, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então Paulo estava dizendo que a vida dele, ele não tinha por preciosa, ou seja, se a vida dele fosse para morrer, mas para prosseguir no evangelho, fosse sujeitar à morte, ele se sujeitaria tranquilamente. Sendo que o evangelho fosse pregado, a obra fosse feita, de Deus fosse feita, ele morreria com alegria. Porque para isso ele foi chamado. Então nós temos aí, no tópico número 1, nós temos aí para onde aponta a esperança do cristão. Aponta para o futuro, aponta para uma gloriosa realidade, que é o aparecimento de Jesus no devido arrebatamento da igreja. No segundo tópico, nós temos a perspectiva escatológica na esperança cristã. Veremos neste tópico a visão escatológica. A escatologia é o estudo que aponta para o futuro. É o estudo das escrituras que mostra o futuro
para com aqueles que têm esperança. Então, veremos aí, nesse tópico, a perspectiva escatológica na esperança cristã. No subtópico número 1 deste tópico, nós temos aí a Bíblia focaliza o futuro, ou seja, a Bíblia foca o futuro. O comentarista ele faz algumas alusões aqui, e irei mencionar. Deus ele age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Com certeza. Deus ele age para que tudo volte a ser perfeito. Não é, mas Deus age para que tudo volte a ser perfeito. Tudo volte a ser equilibrado e tudo volte a ser harmônico. Ou seja, a perfeição que existia no Éden, paraíso, em Gênesis, capítulo número 3, os primeiros capítulos da Bíblia, 1, 2 e 3, a harmonia que existia, o equilíbrio que existia no Éden, neste paraíso, a perfeição que existia neste paraíso, foi quebrada, transgredida, comprometida pelo pecado, originado, lógico, pelo homem, não por Deus. Então, ao originar esse pecado, ao entrar nesse pecado, então, a perfeição fica imperfeita, o equilíbrio desequilibra e a harmonia desarmoniza. Porque o homem agora fez adentrar agora no mundo o que não tinha no mundo. O desgaste físico, o envelhecimento, a falta de vigor, a doença, a morte espiritual e eterna, né? Então, tudo isso entrou devido ao homem ter pecado. Mas Deus sempre age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. E essa promessa originou justamente no Éden, aonde tudo se perdeu, Deus iniciou, Deus fez por onde realmente fez por onde este projeto se desenrolasse. E lá no Éden mesmo, aonde o mal entrou, também veio a promessa de Deus para a humanidade. Justamente em Gênesis capítulo número 3, versículo número 15, que corrobora com Apocalipse capítulo 12, versículo número 9, aonde Deus faz a promessa, lá no Éden, né, com o descendente da mulher, e se revelou hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Então, aonde no Éden parecia ter desandado tudo, Deus estava ali e a Bíblia vai focalizar esse futuro. Em Gênesis capítulo número 3, versículo número 15, para a nossa compreensão, Gênesis capítulo 3, versículo número 15, assim nos diz a palavra de Deus: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falando, aonde Deus falando a serpente, que simbolizava e simboliza Satanás, Deus disse: olha, você tentou destruir, mas não destruiu, porque eu vou da mulher, eu vou fazer nascer um que vai esmagar, vai destruir você. Vai acabar com você, vai derrotar você. Você derrotou o homem que eu criei, a mulher que eu... Mas deste mesmo homem que você derrotou, pensou que ganhou a batalha, mas não ganhou, eu vou levantar um, vai nascer dela, da mulher, e vai derrotar você. E este representa o Senhor Jesus, que nasceu da mulher, né? Nasceu de Maria, a Virgem. Vamos para Apocalipse capítulo número 12 e versículo número 9. 12, versículo número 9.
Assim nos diz. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, Jesus é o que verdadeiramente derrotou e derrotará de uma vez por todas. Então, a Bíblia focaliza o futuro. A Bíblia focaliza o futuro e mostrando que Deus faz de tudo para que tudo volte ao seu devido controle, conforme ele planejou. Então, a perspectiva escatológica na esperança cristã, subtópico 1, a Bíblia focaliza o futuro. Subtópico número 2, nós temos, no subtópico número 2, nós temos aí a esperança no porvir, ou seja, no futuro, traz alegria e gozo ao crente. Então, muitos, né, vivem com medo do futuro, do que nos pode acontecer com eles. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles. Mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Então, o que é que a Bíblia diz a respeito do futuro? Enquanto muitos estão com medo do porvir, estão com medo do futuro, o cristão ele tem, olhando para o futuro, olhando para o porvir, uma esperança. E essa esperança traz para o cristão consolo e alegria. Romanos capítulo número 15, versículo número 4. Romanos 15, versículo número 4, assim nos diz a palavra de Deus. 15, versículo número 4. Nos diz assim: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha só. Veja só aí. Então vejamos 8 e 18 de Romanos. 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 Só um minutinho. Oito e 18 de Romanos. 8 e 18 de Romanos. Nos diz assim. 8 e 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, enquanto muitos têm medo do futuro, do que pode acontecer, o cristão ele não tem medo do futuro, porém ele tem esperança no futuro. Porque o porvir traz para ele algo maravilhoso. Que algo maravilhoso é esse? Uma glória que será revelada. Porque no futuro, Cristo ele vai se revelar ao cristão, aparecer ao cristão, se mostrar ao cristão. No futuro, Cristo vai levar esse cristão para o céu maravilhoso que o Apocalipse descreve, capítulo 21, capítulo 22, principalmente no capítulo 22 do Apocalipse, no capítulo 21 e altera para o capítulo 22, sobre a Nova Jerusalém. Então, há uma esperança no porvir. Há um futuro glorioso a se revelar na vida do cristão. Então, o que acontece hoje não dá nem para comparar. Se está bom hoje para o cristão, muito melhor é quando ele sair daqui para ir para as mansões celestiais. O céu de luz, o céu de glória, o céu maravilhoso, a casa de Deus, aonde há muitas moradas, em João 14 e 3. Assim disse Jesus para o cristão. Então, enquanto muitos vivem com medo do futuro, do que
do que pode acontecer com eles, os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Ou seja, há uma glória a se revelar. Então, assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Então, o que espera no porvir traz alegria e consolo ao crente. No porvir, não vai haver sofrimento para o cristão. No porvir não vai haver doença, não vai haver morte, não vai haver choro, não vai haver dor, Apocalipse 21:4. E não haverá nada disto. No porvir será maravilhosamente o cristão transformado em um corpo igual ao de Jesus. No porvir será verdadeiramente o cristão de uma vez por todas, isento de toda e qualquer maledicência, de todo e qualquer mal, porque ele estará com Deus nos céus. Apocalipse capítulo 21 vai tratar sobre isso, os primeiros versículos do 1 ao 4. Eu vou ler Apocalipse 21, do 1 ao 4, para nós termos uma clareza do que aguarda o cristão no porvir. O que vai acontecer? Olha só. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículos do 1 ao versículo número 7. Veja que o que é que espera? A esperança no porvir traz alegria e consolo ao crente. O que é que espera no futuro o cristão? O crente espera toda esta maravilhosa glória. Então, o cristão ele não tem medo do futuro, nem tampouco do presente, nem do passado que foi apagado por Deus no ato dele se render a Deus. O cristão aguarda este futuro glorioso. Subtópico número 3. Por que uma doutrina da esperança? Porque Paulo trata tanto sobre a esperança? Porque a Bíblia trata tanto sobre esperança? Porque uma doutrina da esperança? Porque um ensino sobre a esperança? Por quê? É porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Por que uma doutrina da esperança? Porque existe e confiamos nessa existência da promessa de Jesus ressuscitar os que morreram. De Jesus ressuscitar aqueles que já morreram, sendo crentes, sendo cristãos e fiéis. E também, não somente destes, mas daqueles que estarão vivos e assim transformados por ele por ocasião da sua vinda. Então,
Primeira a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 13, é a leitura clássica, é o texto clássico para essa esperança. Por que uma doutrina da esperança? Porque existe realmente a doutrina da esperança. Paulo, capítulo 13, capítulo 4, versículo número 13 a seguir, de 1 Tessalonicenses, Paulo diz mesmo assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É por isso que existe a doutrina da esperança. Porque essa promessa vai se cumprir de ressuscitar os que morreram, aguardando ele, crendo nele, sendo fiéis a ele, e de verdadeiramente transformar aqueles que estão vivos, aguardando também a volta dele. Então, por isso que existe uma doutrina da esperança. Por isso que existe um ensinamento sobre essa esperança em toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada. Porque Deus sempre procurou, Deus sempre procurou, Deus sempre fez de tudo, Deus sempre fez de tudo, tudo, para que voltasse a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Por isso que existe a doutrina da esperança. Como? Porque existe a doutrina da esperança. Então, como ainda não alcançamos essa promessa, ou seja, como Jesus ainda não veio, estamos aguardando. Então, como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança, vivemos aguardando, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel. A ressurreição, essa promessa da esperança, da ressurreição e da transformação, a promessa do porvir, da esperança, do aparecimento de Jesus, a ressurreição é o tema principal da pregação. Foi o tema principal da pregação da igreja primitiva. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Romanos, capítulo 8, versículo 11. Vou ler Romanos, capítulo 8, versículo número 11, que nos dá essa garantia. Romanos 8 e versículo número 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, Deus que ressuscitou Jesus também ressuscitará a nós, assim nos diz a palavra, se o Espírito dele habitar em nós. Então Deus, como ressuscitou Jesus, também vivificará tantos que morreram como os que estão vivos, sendo transformados mediante a habitação do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Então nós temos aí 1 Pedro capítulo 3, 1, 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. 1 Pedro 1, 3 e 4. Capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós ou para nós.
Então vejamos que há uma doutrina da esperança, e essa doutrina é porque confiamos nessa promessa. E essa promessa, como ainda não se cumpriu, então aguardamos, porque ainda não alcançamos ela. Então, vivemos esperando que tudo isso se cumpra. Terceiro tópico e último, nós temos a esperança cristã como âncora da alma. A esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança, subtópico 1, subtópico 1, nossa esperança como âncora. A nossa esperança como âncora. Então, ó, âncora. Podemos escrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Atos, capítulo 27, versículo 29, que diz assim, que vai falar que 4 âncoras foram lançadas ao mar de um único navio. 4 âncoras. O navio estava em uma tempestade e foi lançada para estabilizar, não deixar o navio verdadeiramente ir a pique. Eu vou ler essa referência para nós termos uma compreensão. Atos, capítulo 27, versículo 29. Uma situação ocorrida com o apóstolo Paulo. 27 e versículo 29. Nos diz assim, ó, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Ou seja, para escapar, lançaram tudo, esvaziaram o navio e principalmente lançaram 4 âncoras. A âncora geralmente é uma peça de ferro, né, ligada a uma corrente e pesada. E justamente 4 aqui para tornar cada vez mais firme, né? Cada vez mais firme. Naquela época, logicamente, a questão de 4 justamente trazendo para os dias de hoje, não tem a tecnologia de hoje, né? Então, possivelmente, não equivale que seja 4 para cada navio, mas aqui foram 4. Atos 27, versículo número 29. Então, 4 âncoras foram lançadas ao mar de um único navio. Então, o escritor, quando vai falar sobre... o escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme, durante a jornada com Cristo, conforme Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Então, ela representa tudo, a âncora representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Ou seja, para o navio lá de Paulo lá, então era uma forma de estabilizar e sustentar o navio e não virar, nem bater em um rochedo, rocha, etc. E o navio realmente levar a todos a morrerem, a não sobreviverem. Então, a âncora representada aqui na simbologia do navio, na analogia do navio, né? Âncora é para navio realmente. Âncora não é para um homem, o ser humano, âncora. Não tem, é uma analogia. Então, para o ser humano estabilizar, ficar, ser sustentado, né? Diante das incertezas e tudo que vem a balançar a sua vida, para ele ficar estabilizado e firme, ele precisa estar realmente com a âncora da sua alma. Quem é a âncora da sua alma? É o próprio Senhor Jesus. Hebreus capítulo número 6, versículo 18 e 19. Hebreus capítulo 6, versículo número 18 e 19.
Diz assim a palavra: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Quem é o âncora da nossa alma? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. A esperança cristã como âncora da... A esperança aqui do cristão é o Senhor Jesus propriamente dito. E Jesus, sendo essa esperança, é também o nosso âncora. É a âncora da nossa alma. Com ele, é como diz um hino de canção e louvor: com Cristo, o nosso barco não afunda. Né? Porque está verdadeiramente firme, ancorado em Cristo Jesus. Então, a âncora representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente. Então, é o Senhor Jesus quem sustenta e estabiliza a nossa alma. É o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus. Subtópico número 2. Porque a esperança do crente é a melhor. Por que a esperança do crente é a melhor? A esperança do crente é a melhor porque justamente sem Cristo não há esperança para o ser humano. Por que a esperança do crente é a melhor de todas esperanças? Porque sem Cristo, que é a esperança do crente, sem Cristo não há esperança para o ser humano. Não há esperança para o ser humano ir para o céu. Não há esperança para o ser humano ser realmente salvo. Não há esperança para o ser humano verdadeiramente receber as bondades, as maravilhas, as riquezas, o Espírito Santo de Deus. Então, por que a esperança do crente é a melhor? Porque sem Cristo não há esperança para o ser humano. Olha, Efésios capítulo 2, versículo número 12. Efésios capítulo 2, versículo número 12. Nos diz assim, a palavra de Deus: que naquele tempo estáveis sem Cristo. Paulo falando dos efésios que antes de aceitar a Cristo estavam, logicamente, sem Cristo. E Paulo diz, que naquele tempo estáveis sem Cristo, ou seja, quando eles não tinham aceitado a Cristo, estavam sem Cristo. Aí Paulo diz, separados da comunidade de Deus, ou seja, de Israel. Ou seja, não fazia parte do povo de Deus. Então, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, estava perdido. Estavam completamente perdidos, mas ao ter Cristo é a melhor esperança. Então, sem Cristo não há esperança para o ser humano. Porque a esperança do crente é a melhor? Porque sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios 2 e 12. Não há esperança para o ser humano. A esperança do crente é a melhor. Por que a melhor? Porque sem Cristo não há esperança para o ser humano. Embora exista diversas esperanças para o ser humano. Diversas. Mas nenhuma é realmente a vital, é a gloriosa que nós temos. Por exemplo,
Das diversas esperanças na cultura humana, nós temos aí na história cíclica, ou seja, relativo ao ciclo, ou seja, que acontece de forma periódica, como, por exemplo, no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Então, há para o hinduísmo este realmente ciclo, aonde morre, reencarna e aí por diante. E aí, então, na história cíclica. Porém, isso é falso. Não é real. Das diversas esperanças, existe a esperança na astrologia. Astrologia, não é astronomia, na astrologia. Que a astrologia é a arte de adivinhar o futuro pelos astros. Né? Então, há pessoas que têm a esperança na cultura humana, esperança na astrologia. Ou seja, a partir dos astros, a partir dos horóscopos, pessoas colocando, fundamentando suas esperanças, porém são esperanças inúteis. Pessoas que colocam sua esperança na quiromancia. Quiromancia, que é verdadeiramente o ato de ler as mãos e predizer o futuro de uma pessoa. Como um cigano, por exemplo, que vai... Então, a quiromancia. Então, pessoas têm esperança na quiromancia. Esperança quando se lê as cartas, coloca as cartas, e aí por diante. E muitos têm esperança na política. Que o mundo melhore a esperança do cristão é a melhor. Porque a esperança dele não falha. Nunca falhou nem vai falhar. É uma esperança viva, real, futurística e gloriosa. Uma realidade. Então, em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. A esperança em Cristo tem todos esses requisitos. Colossenses 1:27. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo número 27. Assim nos diz a palavra de Deus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é em Cristo em vós a esperança da glória. Então, é sem sentido as esperanças na quiromancia, na política, na astrologia, na história cíclica e outras esperanças. Pessoas colocando suas esperanças no homem, nas coisas, no dinheiro, no trabalho e etc. Porém, a verdadeira e a melhor esperança é a do cristão. É a mais sublime, porque realmente essa esperança em Cristo, ela é segura, ela é consoladora e ela é com propósito, com finalidade. Então nós temos aí terceiro e último subtópico, mantendo firme a esperança. É para o cristão manter firme a esperança. Olha só, à luz do Novo Testamento, de acordo com o Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Então é preciso manter firme a esperança. O cristão precisa manter firme essa esperança. Então a segunda, ou seja, o retorno de Jesus é o grande motivo para nós mantermos firmes essa esperança. O retorno de Jesus é o grande motivo do crente permanecer firme, ou seja, de não vacilar, de não se desviar, de não abandonar, de não recuar na jornada rumo ao céu.
Então a segunda vinda de Jesus é o grande motivo que faz o cristão cada vez mais ser avivado, cada vez mais não olhar para os negativos da vida, mas permanecer firme, permanecer constante e se manter focado nessa esperança, de modo que ele vive uma vida de pureza, que ele vive uma vida de santidade, que ele vive uma vida de obediência para justamente desfrutar desta grande promessa, a promessa do aparecimento de Cristo. Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aguardando esse retorno de Jesus, esse aparecimento de Jesus. Então, é mantendo firme a esperança, mantendo-se focado. Então, mantendo firme a esperança, como os discípulos. Os discípulos de Jesus, eles mantinham firme a sua esperança. Eles mantinham-se firmes, eles estavam aguardando o retorno de Cristo. Cristo subiu aos céus e eles estavam aguardando já de imediato o regresso de Jesus. Como os tessalonicenses estavam aguardando, aceitaram a Jesus, se renderam a Jesus e estavam aguardando de imediato o retorno de Jesus. Então, mantendo-se firme na esperança, como Jesus mandou. Jesus mandou que ficassem firmes na esperança. Em Mateus capítulo 25, versículo número 13, 25 de Mateus, versículo número 13, Jesus disse assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus, capítulo número 24, versículo 42. Diz assim: 24 de Mateus, versículo número 42 e 44. Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, ou seja, o Senhor Jesus. 44 diz: Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, voltando, mantendo firme a esperança, porque não sabemos a hora que Jesus há de vir, pode vir a qualquer momento, estamos sobre aviso. E devemos estarmos atentos e percebidos, orando e vigiando, estando alerta, estando não dormindo, aguardando, pois a qualquer momento Jesus virá. E então, com certeza, nesse porvir, nessa vida, teremos a maior alegria jamais experimentada. O maior consolo jamais experimentado, que é estar de uma vez por todas, 1 Tessalonicenses capítulo número 4, versículo 17, e estaremos para sempre com o Senhor. É de uma vez por todas, sempre com o Senhor Jesus, lá nos céus. Então, que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em o nome de Jesus. Você e sua família é o nosso convidado. Participe toda quarta-feira na nossa Assembleia de Deus aqui em Serra Pelada, a partir das 19 horas da nossa escola bíblica. Participe, anuncie
e seja abençoado. Se você ficou até o fim, se você quiser me ajudar no meu canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos para que outros sejam alcançados e principalmente se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que quando eu publicar uma nova publicação você seja instantaneamente informado. Que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.